Bom, meus queridos, eu gostaria de agradecer a presença de todos no canal, uma saudação amiga. O tema que eu falarei agora é sobre realmente o pai da doutrina moderna da contabilidade, o qual é responsável pela criação e organização dos conceitos os quais nós conhecemos hoje, tá certo? Se você gostar do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. É fácil aí, é rápido você se inscrever, é gratuito também e você vai ter as nossas informações, além desse vídeo, outras mais que já estão postadas lá, tá certo? Se inscreva no canal, curta, compartilhe essa informação que é muito importante. Bom, vamos entender primeiramente a contabilidade no seu âmbito geral. Nós tivemos, a gente até fez um vídeo anteriormente sobre o desenho dos conceitos que começou a aparecer no século XIX, os conceitos de atividade e passividade, e depois foram reduzidos para ativo e passivo. Isso aconteceu pela Academia de Bolonha, hoje a chamada Academia dos Amantes do Registro. Então toda a base que nós temos, até atuarial, ela começou a ser desenvolvida em 1840. Já havia obras de contabilidade atuarial, matemática financeira no século XIX, tá certo? Há um livro pequeno do professor Fábio Bessa, editado no século XIX, sobre as formas de previdência e cálculo atuarial. Então, nós já tínhamos doutrinadores que escreviam sobre isso, que era a parte considerada mais difícil de contabilidade. Pois bem, esses conceitos estavam de alguma forma esparsos na ciência contábil, de tal maneira que não se formava uma contabilidade geral num eixo, até porque as discussões em torno do objeto contábil, da finalidade da contabilidade, o âmbito da contabilidade, das características contábeis, não haviam realmente em matéria de doutrina. Então havia pensamentos díspares, né? Você tinha um pensamento envolvido mais a parte informacional, outro tentando reduzir a contabilidade só na parte também de mecânica, outro que imaginava a contabilidade como controle, mas não falava exatamente o que era o controle no contexto contábil, e outros poucos pensamentos teóricos sobre as contas e sobre os modelos de relevação. Então, tudo era muito esparso, de alguma forma aleatória. Não podemos dizer necessariamente que a origem dos conceitos ainda foi no século XIX, que pode ter havido algum pensamento deste antes. Aristóteles, por exemplo, já falava da ação e da paixão na riqueza zendal, né, que ele falava que qualquer parte da natureza social, ou da matéria social, é disposto a uma ação, uma reação, ou uma ação, uma paixão, como ele dizia. E era a base original desses conceitos. Só que a forma conceitual, a interpretação da origem desses conceitos, né? E a organização dentro de uma doutrina, ela pertenceu ao professor Vitinho de Somasi. Todos os anteriores doutrinadores contábeis eram patrimonialistas inconscientes. Todos os posteriores contadores são patrimonialistas inconscientes. Aqueles doutrinadores que foram contra o patrimônio tiveram ou a estapafúrdia teórica ou mesmo o ridículo em forma de afirmação, porque ninguém conseguiu descomprovar essa tese, a qual é considerada insofismável no terreno lógico. Então, se você pegar em qualquer tipo de pensamento contábil, fugir-se do âmbito patrimonial, do fenômeno da riqueza e da ótica de gestão da riqueza zendal, é totalmente absurdo, é um reductio ad absurdum, ou seja, é uma tese que não merece nem ser ouvida hoje em forma de tradição. Então, veja só, havia esses conceitos, ativo e passivo, avaliação de empresas, tanto nos entes públicos, aí já entrava a contabilidade pública, quanto nos entes sociais, as instituições, entrava a contabilidade do terceiro setor, e nos entes privados, no caso, a contabilidade empresarial, né? Então, quem organizou, podemos dizer, foi o criador desses conceitos na estrutura atual, moderna, foi Vitinho de Somasi. Ele pega essas aplicações contábeis, escreve obras, ora de contabilidade comercial, ora de contabilidade anônima, só que todas essas obras ele encaixa em três eixos.
né? E o eixo, por exemplo, que regulava a estrutura do patrimônio, ele chama ele de estática patrimonial. Há uma forma que reduz o termo estática à forma de esqueleto, ou seja, aquilo que está de alguma forma demonstrado num dado momento, só que é o esqueleto, a hierarquia de um elemento, tá certo? Há essa tradição, tudo isso aí a gente comenta também no curso, só que de forma mais profunda e com os textos originais. Então o professor Masi faz os esqueletos e as aplicabilidades da contabilidade nesses esqueletos, especialmente da estática patrimonial, seja para os entes públicos, sociais, seja para as entidades privadas, depois da visualização do conceito. E o diagnóstico da análise de balanço, ele também escreve de forma particular, seja na parte financeira, especialmente para a análise de crédito, que hoje quase ninguém conseguiu, aliás, eu posso dizer, ninguém conseguiu aperfeiçoar os cálculos de análise de crédito com relação ao empréstimo, iguais o professor Masi. Ninguém conseguiu fazer isso. Ao mesmo tempo, a estrutura de diagnóstico, por mais que ele tenha a base americana, a forma que ele faz dentro da doutrina é insuperável, é impressionante. Só teve uma obra que nós acreditamos que foi realmente a obra que desenvolveu um aperfeiçoamento do trabalho do Masi em nível de análise, que é o Curso Superior de Análise de Balanço do Lopes de Sá. Tirando essas obras, em várias obras que nós lemos sobre análise de balanço, nós não tivemos um pensamento conclusivo sobre aperfeiçoamento dessa linha de análise. Não há outro autor que conseguiu fazer um aperfeiçoamento. Mesmo assim, o professor Sá o fez numa ótica um pouquinho mais restrita, que faltou ali 2 elementos para terminar de estudar essa estática. É claro que ele mesmo diz, quando eu estive com o mestre Lopes de Sá em 2006, me parece, 2006 ou 2005, ele comentou muito bem que a posição da obra dele, que lamentavelmente não teve outras edições, ela precisava ser reeditada ao âmbito do neopatrimonialismo. Mas voltando então, o professor Masi organiza num esqueleto e faz o estudo do fato ser centrado na dinâmica patrimonial. Então a análise dinâmica ele acha que é exequível e a análise da estática também. E acrescenta o diagnóstico nesses 2 âmbitos. E as formas de levantamento e formação ele joga no elemento de relevação. Lamentavelmente, na estrutura que o professor Masi criou, faltou ainda alguns livros. Ele mesmo fez um desenho na sua obra Relevatione Patrimoniale, e nós sabemos que ou ele escreveu e não foram editados, ou ele escreveu, se perdeu o manuscrito, ou escreveu e também pode ter se perdido aí nas editoras. Não sei o que aconteceu. A obra, de alguma forma, ficou praticamente incompleta no sentido de poucas partes. O professor Masi foi um dos poucos professores acadêmicos, realmente, que conseguiu, primeiramente, em Bolonha, né, que é Bolonha onde começa a contabilidade científica e o auge da pré-científica. Foi praticamente Bolonha que começa a pensar a partir do dobrado como uma ciência e a contabilidade como uma ciência também, embora restrita na informação, mas já uma ciência que gerenciava a atividade e a passividade. Então, na Academia Nacional de Bolonha, a qual ela edita as obras do Masi, as últimas obras, as principais obras do professor Masi, né? Nós temos ali todo um histórico de vida acadêmica e conquistas até no âmbito geral. Bolonha surge a primeira universidade. Bolonha, onde caminha a primeira academia a nível mundial de contabilidade científica. E Bolonha, onde acolhe, na sua universidade, as obras e o talento do professor Vincenzo Masi. E nesse contexto, o que ele faz? Estudando nas bibliotecas de Bolonha, penetrando nos museus da Itália, ele consegue achar razão específica para os conceitos de contabilidade pública, como erário, régio, fisco, bosques, e todos os termos de contabilidade na história também, porque ele era um grande historiador da contabilidade. Ele joga essa interpretação original, essa interpretação genuína da fonte primária, até da linguagem, dentro de sua doutrina, né?
e organiza o patrimonialismo. Então, o criador da contabilidade moderna, de todos os conceitos, gente, não é só o conceito quantitativo, ativo e passivo, os conceitos qualitativos, eles organizam, os conceitos de informação, desde a pré-informação até a inventarial, escrituração, modelos de escrituração, modelos de demonstração e a escrituração nas empresas, né? Então ele faz todo esse desenho e a dinâmica, que é um trabalho também que, por mais que faltasse um volume para ele fazer o término, ele ainda coloca na dinâmica patrimonial elementos que são praticamente inexplorados nos dias atuais. Não há, por exemplo, exploração. E nós sabemos que o setor da dinâmica, por exemplo, na economia, ele praticamente é como se fosse impossível de você analisar. Teoricamente, na dedução, até que é possível, agora, dentro da experiência, é praticamente impossível. A gente tem economistas que diziam que a parte dinâmica da economia não se pode nem controlar totalmente, né? Tal qual também não se pode regular um preço totalmente e não se pode entendê-la na sua plenitude, porque a todo instante acontecem fatos econômicos. A mesma coisa no patrimônio poderia ser igual, mas tem uma diferença da economia. No patrimônio, a dinâmica, nós podemos dizer totalmente, nós podemos mensurá-la na contabilidade. Então, por exemplo, os fatos que acontecem na empresa pela documentação, por mais que seja no âmbito do passado, nós podemos registrá-los e dizer que no mês de agosto do ano 2020, essa foi a dinâmica patrimonial que está demonstrada estaticamente. Nós podemos fazer isso. Ou seja, nós podemos dizer que no conjunto de investimentos, financiamentos, custo, receita e resultado, eles estão demonstrados num balanço patrimonial, numa demonstração de resultado. Nós podemos falar isso. É claro que a contabilidade patrimonial, ela foi organizada pelo grande mestre Masi. Só que atualmente, por um fator de ignorância ou até por sofisma, ignorância eu digo porque geralmente os professores de contabilidade, sem nenhum desmerecimento, eles não têm acesso a essas obras. Uma obra do Masi, por exemplo, ela está numa faixa de R$ 500 hoje, dependendo do lugar que você tenta encontrá-la. Na Europa, recentemente, um amigo meu tentou achar essas obras e elas estavam com um preço muito alto, né? É como se fosse o professor Masi hoje uma obra rara, ou seja, o autor que teria mais procura, todavia não há oferta de suas obras, né? Por mais que ele tenha sido um best-seller na sua época, as edições dele se esgotaram rapidamente. A La Ragioneria Consciência de Patrimônio, por exemplo, ela se esgotou em menos de 3 meses. Naquela época, a Itália tinha um preço de livro muito barato e, ao mesmo tempo, o universitário italiano lê muito, né? Uma das classes que mais lê no mundo é o universitário italiano. Na América do Sul, por exemplo, o Brasil, lamentavelmente, está nos últimos lugares em leitura. Então, por um fator de ignorância, às vezes, ou de falta de oferta dessas obras, muitos às vezes ensinam os conceitos, mas não penetram nas suas fontes, né? Então, o curso de contabilidade geral, comercial, patrimonial, financeira também, e a parte de análise de balanço, ela fica um pouco pragmatizada demais e talvez faltando o tempero fundamental que seria o conhecimento do autor que realmente criou a estrutura moderna, né? E como é que ela se encaixa ali dentro. Isso que é importante, que eu acho que isso agrega muito ao professor ou ao contador. Você está no seu escritório, você entender que como as coisas vão se encaixando na sua mente e qual que é a finalidade real da contabilidade, né? Nesse processo de uma gestão ocular prudente e eficaz de um patrimônio. Pois bem, primeiro elemento, a gente fala da ignorância, no sentido de falta de oferta ou até de procura dos pesquisadores dessas obras. E o segundo, a gente considera sofismático, ou seja, há uma intenção proposital que não se conheça essas obras. E há uma intenção proposital também que não se as faça conhecer. Seria por inveja? Não sei. Seria por uma necessidade de querer ser autor de uma coisa sem ser realmente autoridade? Não sei.
Seria talvez por um excesso de vaidade? Pode até ser. Mas lamentavelmente a mídia do Brasil, não vou dizer as editoras, porque algumas estão abertas a editar essas obras, ou reeditá-las, né? Comprar uma parte dos direitos autorais, destinar à família, obviamente, e reeditar essas obras. Só que há, lamentavelmente, no nosso país verde e amarelo, né, pessoas que não querem reconhecer a autoridade de quem criou a estrutura moderna. E pessoas que são inimigas da escola italiana, por uma questão, às vezes, de vaidade. Né? Eu, por exemplo, eu não sou criador desses conceitos, eu não sou desenvolvedor dessa teoria. Mas eu me acho na obrigação, né, como um singelo pesquisador, e eu fiquei 15 anos aprofundando essas obras e as fontes primárias aí do conhecimento, porque o professor Vitinho de Somares foi professor direto do Lopes de Sá, que foi meu mentor. Então eu tenho a obrigação de levantar esses autores, né? Ainda mais o Masi, que ele que fez a teoria geral do patrimônio. Então, a nível mundial, o autor que realmente é o pai da contabilidade moderna é ele. Então, há uma intenção de alguns autores de dizer que essas obras não existem. Ou então falar que aquilo ali não serve para nada, sendo que tudo que eles usam é desse autor. É muito interessante, as pessoas falam assim, não, ainda repete, para que eu vou estudar o patrimonialismo? Eu vou trazer aqui numa cartilinha aqui, eu vou falar patrimonialismo, para que isso? Gente, quem criou isso que você está falando foi o professor Vitinho de Somares. Quem organizou essa teoria foi ele. Se você usa os conceitos de relevação, de ativo e passivo dentro do contexto patrimonial, se a contabilidade estuda o patrimônio, a riqueza para o usuário também, tudo isso aí veio dele, praticamente dele. A doutrina americana nunca discordou do patrimonialismo, inclusive o Masi dizia que a escola americana nada mais fazia do que pragmatizar em consultoria o estudo patrimonial. A escola americana começa como escola dos analistas de balanço, ela começa dizendo que a contabilidade não é restrita na informação, ela começa falando que a contabilidade é uma ciência analítica. A contabilidade é uma ciência que explica o fenômeno, não uma ciência que só releva o fenômeno. Se no Brasil eles falam que a contabilidade é só informação, é porque eles não entenderam os norte-americanos. Não entenderam os norte-americanos, foram os primeiros consultores financeiros, tal qual não entenderam a doutrina que é proeminente em contabilidade. Seria a mesma coisa que eu pegar o pintura do Leonardo da Vinci e falar assim, não, nós vamos tentar transformar isso aqui numa coisa útil para o usuário. Como? Você faz um rabisco lá, fala assim, aqui está o Leonardo da Vinci para o meu aluno de pintura. E nós sabemos que fazer isso é destruir a obra. É destruir inteiramente a obra. Se você passar a obra tal qual ela foi feita, tranquilamente, isso aí está correto. Agora, se você pega uma obra, né? Você diz que ela não existe, rasga a obra no meio, proíbe os outros de estudar essa obra. E depois pega um conceito, faz um livro, fala assim, nós criamos um conceito, uma pedagogia, uma forma de ensino que ninguém tem, que é a nossa. Qual que é a nossa? É repetir o que ele faz, só que de forma míope. Basicamente isso. Então essa tendência sofismática, que lamentavelmente existe em matéria de contabilidade, ela destruiu a Academia Nacional. Tá certo? Por exemplo, na América do Sul, se você pega na Argentina, por exemplo, o Dr. Mário Biondi com o Dr. Carlos Cacilha, todos dois hoje estão no céu, eles fizeram a Academia da Argentina como obrigação estudar os autores clássicos. Então, estudava os autores da Itália, Portugal, do Brasil, os principais autores, né? Fora os deles, né? Nós temos lá, por exemplo, o grande autor na Argentina da contabilidade patrimonial, que é Henrique Foller Newton, que é o que mais vendeu livros em matéria patrimonial em forma também prática. Só que é um autor patrimonialista, né? Você tem, por exemplo, autores aqui na América do Sul, né, com grande realce, que
estudam as obras do professor Benedito Tomasi. Por exemplo, eu fiquei sabendo que a Universidade de Medellín, no seu curso de mestrado, e parece também que agora lá tem um doutorado, eles fazem cursos aí voltados, projetos de estudos voltados ao estudo do patrimonialismo. Por quê? Porque essa é a origem teórica e esse que é o eixo da profissão contábil. O profissional contábil na área gerencial, custos, receita, análise de investimento, análise de crédito, contabilidade geral, provisões, contas redutoras, contabilizações de depreciação, tudo isso aí a organização veio do MASE, né? E estava esparsa nas obras dos americanos, falavam de contabilidade, mas não dizia o eixo, né? Falavam de análise, mas como se fosse simplesmente uma técnica, mas eram patrimoniais inconscientemente. Os alemães eram totalmente fenomenologistas, estudavam o fenômeno da dinâmica, só que não falavam. Isso aqui vem da doutrina patrimonial, né? E aí nós tivemos todo um conjunto de fatores, de forma geral, né, que veio para a organização real da estrutura patrimonial, do modelo patrimonial. Então, na Argentina, como eu estava dizendo, é obrigatório praticamente o estudo desses autores no curso de mestrado e do curso de doutorado, né? Na Colômbia se busca também o estudo desses autores. Agora, no Brasil, no mestrado e doutorado não se pode estudar essas teorias, é proibido estudar praticamente essas teorias. Você chegar no curso de doutorado pretendendo estudar um conceito, né, ou analisar epistemologicamente a contabilidade, ou mesmo fazer uma análise teórica, uma análise doutrinária, ou uma análise de texto, ou uma pesquisa qualitativa, ou um trabalho metodológico, seja lá o que for, você não vai conseguir fazer. Mesmo no campo experimental, se você quiser testar um problema patrimonial ligado ao crédito, ao recebimento, aos descontos duplicatas, às formas de comandita por ações, a capitalização artificial, rentabilidade, lucratividade, no modelo da doutrina patrimonial, que é de forma a você tentar procurar o comportamento, uma lei, você não vai achar lugar no mestrado. Apesar que toda pesquisa estatística que se faz hoje no mestrado, a nível nacional, toda ela é patrimonial, né? Com alguma outra falha de metodologia. Às vezes eles falam, por exemplo, do estudo da estatística envolvida a segmentos, por exemplo, de carros, concessionárias, peças, etc. Se você for imaginar, é segmento empresarial patrimonial. Só que eles usam muito para a função da economia, tá certo? Então, o erro da doutrina da academia atual é que eles invertem as coisas. Eles esquecem o autor que regulou o modelo atual. Eles esquecem o autor. Criam o conceito como se eles fossem os autores, né? Então, quer dizer, primeiramente, eles fazem um tipo de plágio do conceito e um desconhecimento, ou não reconhecimento desse autor em especial. Então, esse autor, por exemplo, no Brasil, que é o mais importante a nível mundial, né? Lamentavelmente, ele vai ser tratado como se fosse nada, né? Então, até nos cursos de bacharelado, às vezes a pessoa eu ouvi falar no Benedito Tomasi, que é o criador da doutrina patrimonial, que é a doutrina que regula a teoria geral do patrimônio e também toda a profissão contábil. Ouvi falar dele, mas não conhece as obras, não há edição dessas obras no Brasil. Só os clássicos nacionais que faziam isso, que era do Rio Grande do Sul, Cibres da Rocha Viana, né? Era o Alberto Almada Rodrigues, um grande congressista, era o Antônio Lopes de Sá, era o Armando Alloy, eram esses autores que, lamentavelmente, por um problema de incapacidade teórica e prática, eles não são lidos. Por exemplo, quando hoje você pega a estrutura da IFRS, muita gente acha que a IFRS é autoridade em matéria de contabilidade. Esses conceitos que ela está usando, foram organizados na Itália e por Masi foram jogados, vamos dizer assim, no bom sentido, né,
concatenados no eixo geral da doutrina do patrimônio. Então, dizer, por exemplo, que a FRS cria a contabilidade, primeiro é falso. Né? Primeiro é falso. Ela simplesmente repete aquilo que já existe na doutrina. Né? Agora, quem criou a estrutura moderna foi o Masi. Então, tudo que eles falam de conceito lá são praticamente repetições amorfas, né? Nominais, que eles acham que são os autores, porque eles votam, e a academia alienada acha também que eles têm a capacidade de ser os autores, como se tudo fosse novo, né? Eles não falam mais do fenômeno do arrendamento, ou mesmo da técnica de demonstração. Hoje se fala IFRS tal e norma tal. Parece que esses institutos são os criadores da contabilidade. Um intelectual sério vai saber que isso é mentira. Dizer que a norma tal criou o conceito, né? Sendo que a norma ela vem depois do conhecimento. Você não tem norma que cria conhecimento. Você tem um conhecimento que cria a norma. Se você não tem a gramática, como é que você escreve norma? Não existe norma sem ter conhecimento antes. Não existe lei científica sem ter o fato antes. É um raciocínio de causa e efeito que, lamentavelmente, eles não têm. Lamentavelmente, nós vemos isso. Então, essa criação suposta de FRS de conceito é tudo mentira, é tudo bobagem, gente. Esses conceitos foram criados, primeiramente, numa evolução, principalmente da escola europeia e italiana. Isso aí é fato. Os americanos ajudaram, mas no setor mais de técnica e de repetição. Agora, quem organizou teoricamente isso aí foram os europeus, foram os italianos. Né? E depois, quem criou a estrutura moderna, achando a interpretação genuína desses conceitos, colocando-os numa teoria geral, para a contabilidade geral e para a profissão, foi o professor Vincenzo Somasi. Então, ele pode ser, nós podemos dizer assim, ele é o criador de todos os conceitos da estrutura moderna. Qual contador de hoje não faz contabilidade gerencial patrimonial? Não existe, né? Qual contador que, ao fazer o balanço, não faz um âmbito de visão patrimonial? Não tem. Então, essa história que eles falam, que eles são criadores de conceito, é tudo mentira, gente. Lamentavelmente. Então, de alguma forma, vocês estão vendo que o curso é revolucionário. Alguns vão dizer que esse curso é curso meramente de história. Ah, não, que isso aí é só um âmbito de história. Não é, não. Isso é conhecimento do conhecimento, é gnoseologia. Se o professor falar isso, não sabe o que é gnoseologia, vai ter que estudar. Lamentavelmente. Então, isso aí é conhecimento do conhecimento. É o autor realmente a verdadeira autoridade em matéria de contabilidade geral patrimonial. É o que organizou a profissão como nós conhecemos hoje, toda envolvida a gestão, análise, custo, tudo aí praticamente foi criado e organizado por ele. E ao mesmo tempo é a pessoa que desenvolveu a contabilidade como uma ciência epistemológica. Se ele não tivesse feito isso naquela época, ou a contabilidade em Itália era tratada como submissa a uma economia empresarial, ou a contabilidade hoje seria meramente formação. Como muita gente ignorante repete, que a contabilidade é só um processo de informação. Ora, tendo um processo de informação, nós vamos ser substituídos pelo cientista da computação e pelo analista de informações, pela pessoa formada em sistema de informação. Porque eles que criam um processo mecânico hoje. Então, essa balela, essa falsa definição, que é atraso em matéria de contabilidade, que a contabilidade não é processo de informação. Na sua técnica informativa, sim. Agora, na sua inteireza científica, não. A contabilidade é um sistema conceitual, é uma ciência que explica informação e essa informação revela um patrimônio que deve ser gerenciado para o usuário, não só para ele, mas para todos os usuários, para o homem e para a sociedade. Esse é o conceito patrimonialista mais amplo. Então, em resumo aqui, meus queridos, primeiramente, quem criou e organizou a estrutura atual foi o professor Vincenzo Somasi. Ele é o verdadeiro autor, né? Se a academia atual não faz a reverência a ele,
Reverência e referência é porque a academia é deficiente. Tá certo? Esse é o segundo elemento. Ou ela é incapaz, lamentavelmente dizendo, ou mesmo há uma necessidade de não se colocar por vícios humanos, não se relevar esse autor. A pessoa às vezes acha que quer ser criador, ou quer ter um monopólio editorial, dizer que revolucionou a contabilidade, mudando isso, aquilo, outro, mas no fundo aí o que eles estão querendo fazer é realmente tirar a autoridade. É como, mesma coisa, um físico que não estuda Galileu, que não estuda Isaac Newton, não estuda Albert Einstein. Não tem como você tirar a autoridade desses homens. Como é que eu vou tirar a autoridade do autor que é Vitinho de Somares? Não tem como fazer isso também, não. Ele não foi simplesmente um contador, ele foi amigo de Giacomo Donati, ou seja, um dos maiores filósofos, Benedetto Croce, um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? Então, o professor Masi não era simplesmente um contador, ele era realmente um contador filósofo, era uma pessoa imbuída de cultura, né? Então, não temos a oferta dessas obras, lamentavelmente no Brasil. Tristemente também não temos divulgação, o reconhecimento é praticamente zero, né? E esse autor é o que cria a estrutura atual. E outra coisa também que existe atualmente é que há uma repetição de normas, de conceitos, só que eles não falam da autoridade, da verdadeira autoridade dessa matéria, né? Então, a verdade é a seguinte, gente, ninguém conseguiu destruir a teoria patrimonial nem gerencial, e nem vai conseguir destruir. Os métodos de informação vão mudar e vão ser destruídos amanhã. Amanhã você não vai fazer nada impresso mais não. Você vai fazer tudo no celular, você vai fazer balanço do celular, aí está vindo a contabilidade online. Se não houver o interpretador, né, o rationate, né, ou seja, aquele que raciocina, o ragioniere, o verdadeiro contador, que é o que acumula um conjunto de conhecimentos, né, o verdadeiro rationatore, ou seja, aquele que raciocina, por isso é o termo que a gente usa na nossa escola, né, ratiocinante, ou seja, raciocinando. É a ciência que faz o raciocínio. Por isso que a contabilidade vai morrer nunca. Enquanto ela for ciência, não morre. Porque a ciência é domínio do homem. Agora, se ela é processo de formação, já acabou. Né? Para tatilografia, processo técnico simplesmente. Acabou. Hoje qualquer um é tatilógrafo, não há profissão mais. Né? A informação. Se alguém fala que é ciência da informação, acabou. Que no celular também, qualquer um vai usar a informação. Então não é isso não. É uma questão lógica, só que não cabe na cabeça de muita gente. Então o curso é revolucionário. As fontes são as primárias, né? Especialmente a obra que marca a contabilidade, tá? A discussão aí sobre realmente a função. A parte técnica do curso, né? Que fala da dinâmica, da estática, da relevação.